Entretanto, a gente já percebe que em 2011, especialmente em 2012, começa uma ruptura desse quadro de normalidade. Ok? Então, esse quadro aqui de greves, aqui tem uma média de 420 greves por ano, nesse período aqui, né, de 98 até 2010, então um quadro muito insignificante de greves. Isso aqui são dados do DIEESE, não esqueci de falar. Mas aqui começa a aumentar, começa a quebrar. Né? Tem a eleição da Dilma, 2010, 2011 inicia o seu governo, 2012 o segundo governo Dilma. Já em 2012, tem vários elementos que mostram que a classe trabalhadora se colocava em luta e em luta contra o modelo econômico dos governos petistas. Porque esse é um momento que vai ser deflagrar diversas greves nas obras, nos canteiros de obras do PAC. Greve em Giral, SOAP, Coperj. Então, os operários dessas grandes construções, dessas grandes obras, que foram linha de frente, né, do projeto, que aí, na base, especialmente desse tipo de projeto, né, que o PT vai querer se apresentar como neodesenvolvimentista, como desenvolvimentista, né, porque é o Estado dando grandes investimentos em infraestrutura para o país. Então aí estaria o desenvolvimentismo petista na sua própria narrativa. Mas os operários aqui vão se revoltar. Se revoltar contra as péssimas condições de trabalho, contra os alojamentos, a alimentação, a distância, né, no caso do Copérj do Rio de Janeiro, ele vai ter o problema ainda da falta de salários, né, demissões. Daí os conflitos vão se estender bastante. Uma característica fundamental dessas greves operárias do PAC foi de que nenhum sindicato organizou esses movimentos. Né? Interessante, tem várias declarações dos donos, né, das grandes empreiteiras da imprensa dizendo o seguinte: a gente não consegue falar com o sindicato para poder negociar. Então os empresários demandavam o seu interlocutor principal, que seria o sindicato. Né? Então por isso a ideia da conciliação de classe desse período aqui que eu estou me referindo. Então não se trata de um quadro ali de normalidade de greve, mas sim de um quadro aonde, ao ascender ao governo, né, um partido de origem popular e sindical, que é o PT, embora implemente um outro tipo de projeto, mas sua origem social e de classe é na base sindical, popular e estudantil, mas ao ascender, né, ao conquistar o poder pela via democrático-burguesa, ele implementa um projeto de conciliação de classe. Né? E qual é o grande elemento que o PT oferece para a burguesia? Porque a grande questão é que o PT não tem origem orgânica na burguesia. Né? Não é o Amoedo, né? O grande empresário, não são os tucanos, não é o próprio Bolsonaro e a sua elite militar, né, e empresarial. Né? O que é que o PT tem a oferecer para a burguesia? O controle sobre a classe trabalhadora. Esse é o grande elemento de todo o projeto social-democrata. Como que um social-democrata convence setores burgueses a apoiar a sua candidatura? Porque nós conseguimos passivizar, conseguimos controlar os sindicatos e os movimentos sociais. Conosco no poder, né, vamos conseguir ter paz social. Então esse é um elemento central da social-democracia. O PT apresentou isso na forma da conciliação de classes. Bom, mas aqui, em 2012, pelas obras do PAC, esse elemento já começava a ruir. Então as greves estouraram de maneira extremamente violenta, né, com alojamentos sendo incendiados, né, com galpões sendo incendiados, então dotação direta, pessoas, engenheiros e gerentes, né, foram colocados: vocês não vão sair daqui enquanto, né, nossas reivindicações não forem atendidas, etc. Então, bastante ação direta, o espontaneísmo, né, e uma ação auto-organizativa, sem a presença de sindicatos, né, ou de partidos políticos, que motivaram aquelas lutas, né, dos operários nas greves do PAC. Nesse 2002 também teve uma greve importante, que foi uma greve da Educação Federal e uma greve estudantil também da Educação Federal, principalmente. Então foi um período também de questionamento, né, do projeto petista do ponto de vista das universidades, do projeto de educação. Então as universidades federais, os institutos federais, o Colégio Pedro II, os estudantes do Colégio Pedro II, inclusive, nesse ano, eles deflagraram greve estudantil. Né? Então é um marco histórico naquele momento para a educação básica, educação secundarista. Né? Foi assim também em outros institutos federais. Então um momento importante aqui de luta. E uma das pautas, das construções ali, né, da greve estudantil, né, foi exatamente depois construir vários fóruns de luta e de luta contra o aumento pela tarifa zero e contra a máfia dos transportes. Né? Vários desses
organismos que depois estavam atuando em 2013 foram gestados ainda em 2012. Bom, em 2013, nós tínhamos o recorde de greve daquele período até então, que foram 2.500 greves. O DIEESE não apresenta para nós o número de greves nem de 2014 nem de 2015. Segundo seus balanços, eles estão dizendo que ainda estão computando as greves, porque o grande volume de greves desses 2 anos não permitiram que eles terminassem ainda. Então, estou pressupondo que também devem ter batido lá as 2.000 greves, acima de 2.000 greves. Mas o DIEESE ainda não liberou para nós esses dados. Mas já liberou o dado de 2016, que bateu 2013. 2.090 greves. Então, superou aqui. 2017 tem uma queda relativa. 1.500 greves. Entretanto, essa queda relativa ainda é maior do que os períodos anteriores, dos anos 90. Não vai superar de 89, que foram 1.900 greves, que era o recorde anterior. Mas ainda está muito maior do que aquele período anterior. Okay? O que a gente vai perceber aqui? Primeiro, essas greves que aconteceram a partir do ciclo de 2016, não é apenas um aspecto numérico, mas tem um aspecto qualitativo. De que maneira, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver algumas. Pode passar. Obrigado. Essa aqui é uma foto lá da greve de Giral, que são os galpões, sendo incendiados, pelos operários, Então lá no norte do país. Passar. Aqui essa mesma foto da greve dos garis, de 2013, mas pode passar, porque você já mostrou essa, já deu spoiler, então vou passar para essa daqui. Sair do eixo, sul-sudeste, vamos para o norte do país, Essa daqui é uma foto de uma das greves que aconteceu em São Luís, da rede de supermercados Mateus. Okay? Essa greve tem uma característica semelhante com a dos garis do Rio de Janeiro e que outras greves que aconteceram. Qual é a característica interessante? Essa greve do supermercado São Mateus foi a primeira greve da história dessa categoria.